Boa noite a todos. Nós estamos aqui falando da ABRAP Campo Grande, nessa noite gostosa, fresquinha, todos com o coração aquecido e prontos para aprender um pouco mais dos ensinamentos de Joana, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, que é a conquista do self, mas nos itens deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Como sempre, os conteúdos de Joana são riquíssimos, né? E esses itens dessa noite, assim, traz muitos ensinamentos para nós, principalmente no sentido de nos olharmos mais, né? Com mais atenção, olhar os nossos sentimentos, pensamentos, as nossas atitudes. E quero pedir desculpa para vocês, que hoje eu estou com minha garganta um pouquinho arranhando, por conta dessa oscilação de temperatura aí, a gente fica com a saúde também acompanhando a oscilação, né? Então, toda hora vai ter uma pausinha, mas eu estou com a minha aguinha ali. Então, vamos lá. Pode passar. Tá. Pronto aí? Pronto, apareceu para você aí? É que eu estou acompanhando o meu computador, né? Ah, tá. Uhum. Então, o primeiro item é o deslocamento. Ela já começa explicando o significado, né? E o que ele exerce sobre o indivíduo. Então, vamos lá. A consciência, ela exerce sobre a pessoa um critério de censura, em face do discernimento em torno do que conhece e experiencia, sabendo como e quando se pode fazer algo, de maneira que evite culpa. Nesse discernimento lúcido, quando surge o impulso que a censura da consciência proíbe apresentar-se sem reservas, o ego produz um deslocamento. Então, quando é algo que o indivíduo não vai dar conta, ele desloca. O ego acaba deslocando, né, para outras situações, que é o que ela vai explicar agora. No deslocamento, quando se experimenta um sentimento de revolta ou animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, né, você não pode ali naquele momento, ou você não tem condições de expressar o que você está sentindo, o ego ele desloca para as reações de violência contra objetos que são quebrados ou contra outras pessoas que não estão envolvidas na problemática, né? Como se ela estivesse descontando toda a insatisfação, todo esse sentimento pesado de revolta em uma outra situação, em um outro personagem, né? Então, esse é o conceito, um pedacinho do conceito de deslocamento, é quando você transfere o que você está sentindo para outrem ou contra objetos, né? Como se você estivesse descarregando todo aquele sentimento, toda aquela energia. Pessoal, eu gostaria de falar também que se vocês tiverem algum comentário a fazer, a gente já pode fazendo ao longo da apresentação dos slides, tá? Pode passar, Edna. Passei. Então, aqui, coloquei até uma gravurinha ali sobre o deslocamento, né? Que é a transferência, né? Vai transferindo os personagens e eles é como se você fosse refletindo, né? Em toda a sua volta, isso. A hostilidade. Oi? Para mim, não está mudando. Não está mudando? Para vocês, não está mudando, gente? Para mim, só está na primeira página também, da introdução. Então, peraí, eu vou interromper de novo, tá? Vou interromper e vou voltar a compartilhar. Peraí. Tá.
Agora, vocês falam para mim se está mudando. Não. Não está Não, mudando? também. Não? Não. Ai. Espera um pouquinho. Então, eu não vou colocar ele no modo grande, só no pequeno. Vamos ver se muda. Eita, não quer passar nem para mim aqui, espera aí. Eu estou com duas telas, eu não sei por que apareceu duas telas aqui. Espera aí. Mudou. Para mim, mudou. Mudou? Para mim, sim. Mudou? Tá. Deixa eu só ver agora se eu consigo passar para outra tela. Mudou? Mudou. Mudou? Tá escrito a hostilidade no escrito, é isso? Isso. Tá bom, tá. Aí qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se parar de novo. Então, Tá. vamos lá. Vamos lá. Dando continuidade, né, ao deslocamento. O primeiro slide agora, ela continua explicando que a hostilidade da criatura leva a reagir sempre através de motivos reais ou imaginários. Ou seja, isso pode ser realmente algo que esteja acontecendo na vida dela ou ela imagina, né? Um olhar, uma palavra mal posta, uma expressão destituída de mais profundo significado são suficientes para provocar um deslocamento, uma atitude agressiva. Em face dessa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida. Ou seja, ali ela já está falando que esse deslocamento, ele é um mecanismo de camuflagem, né? Eu entendi dessa forma. Depois vocês podem, se pensaram diferente, entenderam diferente, ir acrescentando, tá? Que isso, vou ler de novo. Em face dessa postura, há uma tendência para camuflar os significados perturbadores da vida, ou seja, tem algo ali lhe perturbando e ela acaba camuflando isso com o deslocamento, né? E esse mecanismo é de fácil identificação, pois o ego procura uma vivência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema que não deseja enfrentar conscientemente. É como se fosse assim, deixa para lá, eu não quero ver isso agora, né? Vamos disfarçar, vamos camuflar aqui, né? Que agora eu não quero mexer nesse sentimento. Vamos ver se alguém aqui consegue lembrar de algum exemplo, né, prático do deslocamento. Se alguém lembrar de algum exemplo aí, né, porque isso fica legal. Eu acho que quando ela falou também da quebra de objetos, né, aquelas pessoas que são mais irritadas nesse sentido do lado físico mesmo, né? Uhum. É Ô, algo... Denilce, assim, eu fiquei pensando aqui agora, seria assim, por exemplo, porque quando a gente entra nesse processo de deslocamento, pelo que eu entendi, quando a gente se vê numa situação que a gente não pode reagir do como a gente está sentindo, né? Vamos supor, eu sofro um problema onde eu trabalho, por exemplo, de alguém, eu não posso reagir àquela pessoa, aí eu vou transferir para outra. Eu chego em casa, eu transfiro para o meu aluno, né? É uma fuga também, porque aí a gente vai. Eu estou entendendo também que se a gente começa a deixar isso fazer muito parte da gente, não ter um momento para conversar, para ter um enfrentamento, a gente vai começar a entrar tipo num vício disso mesmo, né? E tudo a gente vai deixando a poeira embaixo do tapete. Seria isso, assim? Eu acredito que sim, pelo que eu estudei, que eu li, sim. A gente precisa lembrar que esse é apenas um dos mecanismos de fuga que a Joana nos apresenta. Mais para frente a gente vai ver os outros e que, de certa forma, nós vivemos um pouquinho de cada coisa no dia a dia, né? Mas que eu acredito que seja isso que você falou mesmo agora, nesse momento do deslocamento aqui. É aquela, como que se diz? Como se você quisesse se libertar do que você está sentindo, mas de uma outra forma, né? Vamos descontar em alguma coisa aqui.
Porque Eu a acho que gente essa fala, ó, figura, essa figura que está aqui, eu acho que ela expressa bem esse processo, né? Uhum. O pai Uhum. briga com a mãe. A mãe não pode brigar com o pai, porque por qualquer situação, ela briga com o filho. O filho repassa o prejuízo para o ursinho. Uhum. Então, uhum. É verdade. cada um não consegue dirigir a agressividade para onde deveria. E aí dirige para uma outra situação ou pessoa. É. E no Né? nosso Então, caso, é, E- eu e a Ana Paula, por exemplo, que somos da educação, às vezes a gente vê muito isso na escola. A criança, ela transfere todo esse sentimento que ela não pode demonstrar em casa no coleguinha. E aí, uhum. quando você vai sentar para conversar e ver o porquê daquilo ali, você percebe que o motivo daquela situação, naquele momento, não tinha nada a ver para ter sido tão grave, ou a criança acaba falando mesmo, que é outro problema em casa, né? Então, ela vem trazendo e joga lá. Assim como nós adultos, como a Ana Paula falou, às vezes no nosso trabalho, né? A gente tem uma situação ruim que a gente não pode resolver, e aí você leva para casa, leva para os amigos, leva para outros lugares. É porque a gente tem que lembrar, porque a emoção e sentimento a gente não tem como se livrar, né? Então, se eu não posso resolver ali na fonte, né? Ou por muitos motivos eu não resolvo, né? Na fonte, eu vou deslocar para outras situações e pessoas, né? Outras situações. Que eu gostei muito desse exemplo aí prático da escola. Acho que é bem isso mesmo, a gente vê muito isso mesmo, né? A criança deslocada aí com uma questão ruim que ela não conseguiu, né? Resolver e desloca mesmo para outro coleguinha, né? E aí geralmente na agressividade mesmo. Achei ótimo o exemplo. Pode Pode, passar. pode passar? Ok. Passou para você, gente? Passou? Tá, ótimo. Então, ainda falando do deslocamento. Essa reação, ela pode decorrer também de um ambiente hostil no lar, né? Onde a pessoa se acostumou a deslocar os sentimentos que cultivou. Isso ao longo da vida dela, ela vem trazendo desde a infância, várias situações que ela vivenciou e que ela nunca pôde resolver. Então, ela vai adiando, vai levando para a vida dela, né? Na convivência, onde ela, vou começar de novo. Essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil no lar, onde a pessoa se acostumou a deslocar os sentimentos que cultivou na convivência doméstica e não deseja reconhecer como de natureza agressiva. Somente uma atitude de autorreflexão, então aí a Joana sempre chega com uma saída, né? Com uma sugestão de resolução ali. Então, somente com uma atitude de autorreflexão consegue despertar o indivíduo para a aceitação consciente do seu self, sem disfarce do ego, não deslocando reações para outrem e lutando contra as perturbações psicológicas. Então, aqui ela, como a gente sempre fala, ela deu uma receitinha, né, de como resolver essa situação, que é a autorreflexão, que todos nós precisamos e tanto fazer, né? Para que a gente possa entender esse sentimento, né? E resolver essas perturbações, né? Deixando de fazer esse deslocamento. Alguma colocação? Eu estou pensando aqui, Denilce, eu não sei se ela vai falar, não sei se a gente já vai mudar o mecanismo, né? Outro. Ela cita na questão da agressividade, né? Eu não sei aqui se esse deslocamento seria com outros tipos de sentimentos também, além desse sentimento de agressividade, sabe? Quer dizer, eu acho que a agressividade é sintoma, na verdade, né? Ela pode ter sentido uma tristeza, uma desilusão, uma frustração, e ela desloca através da agressividade, né? Parece que é por aí, né? Eu também entendi assim, é a maneira que ela vai ter
para desabafar, como que se diz? Para descarregar mesmo aquele sentimento que pode ser, né, de uma desfeita, de algo que ela sofreu de violência mesmo, ou igual como falou aqui do ambiente hostil no lar, de repente ela foi uma criança que sempre foi criticada, que sempre, né, na adolescência também recebeu muita cobrança ou crítica, e ela vai guardando, e como é que ela vai depois, chega um momento que ela precisa jogar para fora, às vezes é através da agressividade, né? Eu entendi assim, que seria em todos os sentidos. Posso? Pode, Andréa. Sim. Agressividade é comportamento reativo de raiva. Certo. Raiva está no esquema de vulnerabilidade. Geral, onde tem uma raiva, lá embaixo, se a gente fosse fazer o comparativo com o inconsciente, né, com o, como chama, aquele iceberg, lá embaixo tem tristeza. E a tristeza sempre está ligado a um pensamento negativo em relação a você mesma, em relação às relações, ao outro, ao mundo e em relação ao futuro. Então, como eu não consigo lidar com aquele desconforto da minha autoimagem negativa, eu reajo no mundo externo agredindo. Certo. Excelente. Muito bom isso que você falou, André. Você foi falando e eu fui imaginando um esqueminha aqui, ó. A TCC salva. Nossa, incrível! Você foi falando, isso leva a tal coisa, que tal... eu fui imaginando. Oi, Olga, parece que a Olga... Eu estava aqui pensando nesses 2 parágrafos anteriores, e ela diz assim, que ao reprimir uma tendência, né, adota-se um comportamento agradável ao ego. Esse mecanismo é de fácil identificação, pois o ego procura uma evidência de qualquer acontecimento sem sentido para ocultar um grave problema. Essa reação pode decorrer também de um ambiente hostil ao lar, né? Que desloca sentimentos que cultivou na convivência doméstica e não deseja reconhecer como de natureza agressiva. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes você vê uma pessoa que num ambiente ela é extremamente exigente, ela é extremamente sistemática, ela é detalhista, ela se pega em tudo quanto é detalhe, às vezes, por exemplo, no trabalho, né? Só que em casa ela não tem voz. Então, onde ela exerce essa voz? Ela exerce essa voz no trabalho, porque no trabalho ela se sente em condições de fazer isso, por exemplo, quando ela é uma supervisora, um supervisor, uma supervisora, ou mesmo quando não tem nenhum cargo de chefia. E na casa, por exemplo, ela não tem essa condição. Então, o que ela faz? Ela transfere, ela desloca para o trabalho todo aquele, para o trabalho, ou o inverso, né? Para a casa, né? Às vezes no trabalho ela não consegue falar e aí ela leva para casa. Ela transfere, ela desloca a agressividade. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas tal pessoa é um doce lá em tal lugar. E a pessoa que convive com ela fala assim, nossa, de quem que ela está falando? Então, uma particularidade aí, a raiva, ela só se manifesta na intimidade. Com os outros, eu tenho o risco do julgamento, o controle inibitório vai lá e põe o freio. Mas dentro de casa, ele não funciona. Eu pensei também numa coisa aqui que me veio agora, que também a gente vai ser reativo também no lugar onde a gente já sabe que
os outros são mais submissos a gente, né? Uhum. A gente Onde a vai gente- ter... É onde você tem um certo poder maior de voz mesmo, você vai ser mais reativo mesmo, né? Exatamente. Exato. Então, aí, Excelentes exemplos. Acho que deu para ilustrar bem, né? Uhum. Deu para ilustrar. Pode então passar? nesse finalzinho do deslocamento, ela sugere a autorreflexão, né? Nós vamos vendo que em cada item ela vai fazendo a sugestão dela. Pode passar. Aí eu vou lembrar sempre do Chico Xavier, né? Que às vezes a pessoa ela está tão longe dela mesma, né? Que ela não sabe nem por onde começar a tal da reflexão, né? Então É. o Chico Xavier falava assim, ó, não pense que seu inimigo ele só faz mal para você, ele faz um bem também, porque se ele não tem dó de falar qualquer coisa sua. Afinal de contas, é inimigo, né? Claro que são minhas palavras, tá? Não é bem isso que o Chico falou desse jeito. A mensagem é essa. A mensagem que eu interpretei assim, então, o Chico falava assim, então, olha, preste bem atenção naquilo que o seu inimigo falou, né? Dá uma analisada, né? Reflete sobre aquilo lá. Pode ser que você chegue à conclusão que aquilo é dele mesmo, mas pode ser que você chegue à conclusão que realmente o seu inimigo encontrou alguma coisa que você não estava vendo, né? É bem legal, eu sempre lembro do Chico nisso. Já vamos falar disso. Vamos Já, lá, já. então, vamos mudar. E eu coloquei esse slide com essa mensagenzinha, né? Que as respostas estão dentro de nós e que o olhar para si mesmo é parte importante dos nossos processos. E isso é a autorreflexão, né? Exato. Pode Para vocês, também. passou aí, meninos? Para todo mundo aí? Passou? Tá, beleza. Agora, então, desculpa, projeção. Eita! Esse aqui é o ó. É. Vamos lá, então. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos. Vou ler novamente. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade da personalidade leva o ego a projetá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Não é minha culpa, não tenho responsabilidade, é do outro, né? A projeção, ela alcança reações surpreendentes. Há uma natural e mórbida tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais para projetá-las nos outros. Olha só, eu achei isso, assim, muito interessante, essa início de frase. Há uma natural, isso é natural do ser humano, e ao mesmo tempo mórbida tendência, né? Algo ali que fica morando com você, aquela, não sei se a gente poderia falar preguiça mórbida, né, como preguiça, mas é uma tendência no ser humano de ignorar certas deficiências pessoais. Eu não quero ver isso, né, em mim, digamos, esse defeito, mas eu projeto no outro. O outro é que é assim, não eu, né? O que eu percebo, Denilce, as pessoas que eu convivo, né, de mais idade do que eu, né, claro, bom, da minha idade também, de certo, né? Mas, assim, havia uma cobrança, tá? Na geração antes da minha, né, uma cobrança muito grande da perfeição, entendeu? Sim. Então, se eu levo isso de criança para a vida adulta, qualquer erro que eu cometa e eu não tenho consciência de que eu vou projetar, qualquer erro que eu cometa é difícil para mim. Então, porque toda criança, olha, por isso que ela fala natural, toda criança a tendência é projeção, né? A criança nunca é ela que fez, né? E aí, se ela tem uma educação bastante assim, rígida no sentido assim, errar
errar não pode de jeito nenhum, tem que acertar sempre, né? E aí essa criança vira adolescente, adolescente adulto, então qualquer erro que ela cometa, ela não dá conta, né? De ela olhar para isso, e ela então resolve usar aquele mecanismo que ela aprendeu quando criança, que ela projetava. Eu vivo Sim. isso assim muito forte, né? Principalmente, né, numa fase, eu vou falar aqui, né, da minha mãe, que já está com uma demência aí. Agora, qualquer coisa que ela, que ela tira do lugar, porque ela realmente está com demência, né? Ela tira do lugar e não acha, ela fala que é empregada. É a fulana, é direto assim, gente, entendeu? Então, assim, ela sempre teve essa questão da perfeccionismo, da perfeição, eu não posso errar, né? Eu percebia isso tanto na minha mãe quanto no meu pai. Parece que é uma educação, assim, muito cobradora mesmo, né? De que não pode errar. E a gente erra, né, gente? Aliás, a gente aprende muito com os erros, né? E Então, eu concordo com você, eu acho que realmente foi uma geração muito cobrada, né? Porque eu também observo isso à minha volta, não só na minha família, mas com pessoas dessa geração, é, e têm as mesmas atitudes, né? Não que a nossa tenha sido mais tranquila, mas assim, hoje nós já temos outras informações, né? E sim. mais conhecimento para lidar com isso. Uhum. E quando eu estava fazendo esse slide, eu achei que essa gravura aí de apontar o dedo para o outro foi muito bom, porque mesmo nesse sentido, se tem um irmão mais velho, é a culpa do irmão mais velho. Se, né, num ambiente familiar, se é, como você falou, tem uma outra pessoa na casa e aquela criatura não quer assumir, porque acha que é muito feio, então a culpa sempre é do outro. A criança, é muito comum fazer isso, realmente. Não fui eu, né? Sendo que às vezes você viu uma criança fazendo, e ela até uma certa vez teve uma situação que nós rimos muito. Em frente à minha casa mora um sobrinho do meu esposo, e ele tinha, a menininha dele era pequenininha, e só tinha a cachorrinha na casa, e ela, não tinha outra criança. Aí ela riscou toda a parede, né? Coisa de criança, ela riscou todo, desenhou. Aí o pai dela chegou e falou assim, nossa, mas o que aconteceu aqui? Quem fez isso? Aí ela, foi a fulana, que era a cachorrinha. E a gente riu. Eu não erro, né? Muito comum. Fui eu, foi ela. Então, assim, essas situações que da criança é natural, mas que a gente vê que é também dos extremos, na criança e na velhice, né? Em algumas situações. Não fui eu que fiz, não. Pode passar. Passei. Então, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços do caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Aqui tem um pouquinho do que você estava falando do Chico, né? Da fala do Chico. Que ele, quando o seu dito inimigo te fala alguma coisa, acaba te mostrando o que você realmente é, que você estava vendo nele, né? Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. O que incomoda no outro, você não sabe que é em você, né? Aquele defeito, aquele erro está em você e por isso está te incomodando. Quando eu te confesso, assim, confesso a vocês que no início, quando eu ouvia isso, eu falava, mas gente, como pode uma coisa dessa? Se eu estou vendo o erro do outro, como que é comigo? Mas você demora a entender que é com você, sim. Dá uma olhadinha, né? Então, é incrível isso. Tem essa necessidade, né, da gente corrigir no outro o que está te incomodando. Mas inconscientemente, né, você ainda não teve não teve a tomada de consciência de que o incômodo não é o outro, é você, é em você, né? É bem interessante. Pode passar. Passei. Aí aqui, então,
A projeção, ela é facilmente identificável e pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo. Até deixei aqui ele em negrito para destacar. Ela pode ser combatida mediante honesta aceitação de si mesmo, né? De como se é, trabalhando-se para tornar-se melhor. Aí aqui eu coloquei 2 perguntinhas que a gente deve sempre pensar e fazer para nós mesmos, né? O que mais me incomoda nos outros? Né? Aí a gente parar, refletir e ver o que é que está me incomodando nos outros e o que isso tem a ver comigo, né? É difícil, né? Como eu disse, eu não, até bem pouco tempo, não entendia como que isso poderia realmente ter a ver comigo, esse incômodo no outro, né? Mas quando a gente começa a fazer esse exercício de parar e olhar e se autoanalisar, digamos assim, né? Por que eu sinto isso? Por que que eu estou vendo dessa forma? É como se a sua mente começasse também a clarear nesse sentido, né? Porque você se permite, de certa forma, a errar, a saber que você tem algumas coisas para ser acertadas aí, né? Consertadas, né? E aqui do lado, essa gravura, ela coloca bem isso, ó, conhecer-se bem. Para você se aceitar como é, você precisa saber quem você é, né? Saber quem é. E essas 2 perguntinhas ajudam muito também, né? Nesse sentido. A partir do momento que você começa a entender o porquê que o outro te incomoda, o que no outro te incomoda, é porque você está se conhecendo melhor. Uhum. Pode passar, se ninguém for falar nada. Aí aqui eu deixei ele bem destacado, ó, de vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. De vez em quando e sempre, né? Bem legal isso aqui. É uma pausa que nós precisamos e que nós não temos o hábito de fazer, né? A maioria da população. Nós só fazemos, às vezes, isso quando a gente vai para terapia, né? Porque mesmo a gente falando numa roda de conversa entre amigos, no ambiente de trabalho, ainda é muito difícil as pessoas, em geral, entender o que é isso, né? E sempre que isso tudo que eu estou falando, e sempre que eu falo, eu me coloco, né, como exemplo, porque até que você entenda todo esse processo, é difícil mesmo, porque é um exercício, né? Assim como a meditação é um exercício, que não é fácil, porque você precisa ter disciplina, né? Olhar para si, você precisa ter disciplina. Corrigir os seus pensamentos, você precisa ter disciplina, né? Então, como a maioria das pessoas vivem no automatismo e vivem esperando o externo resolver as situações, é difícil mesmo parar, fazer um momento de autorreflexão, né? Buscar o que está te incomodando, como nas perguntinhas, né? É uma outra visão, né? Eu acredito, assim, que eu falo por mim mesmo que isso só aconteceu depois da terapia, porque eu passei a entender um pouco mais, né? De certa forma, quando você fala num grupo e as pessoas estranham, a gente entende, porque é algo novo, é algo que a gente não tem o costume de fazer, né? Querem acrescentar alguma coisa? Senão nós podemos passar para o próximo. Na clínica, às vezes a gente ouve. É engraçado. Eu estava com saudade de alguém. Eu não sabia que era de mim mesma. Interessante, é verdade. As coisas vão se perdendo, né? Ao longo da vida. Aí aqui nós vamos começar a introjeção. Eu usei esse exemplo aí, mas depois vocês podem me corrigir se não estiver de acordo, porque é a interpretação que eu fiz, né? Depois eu falo sobre ele. Vamos ver aqui esse mecanismo de introjeção.
O mecanismo de introjeção, ele é de disfarce do ego. Então, eu achei bem interessante, porque em cada mecanismo que ela foi apresentando, ela foi dando uma definição dele, né? Lá atrás, o deslocamento, ele camufla, né? Esse da introjeção, ela fala que é um disfarce do ego, ela vai dando esses, como se fosse assim, pequenas definições, né, para diferenciar um do outro. Então, aqui, esse mecanismo de disfarce do ego, que se caracteriza como a conscientização de que as qualidades das pessoas lhe pertencem, eu achei muito interessante esse primeiro parágrafo, porque é como se você não tivesse valor nenhum, né? A qualidade do outro é tão mais importante que lhe pertence, você é aquilo do outro, não o que você realmente é. Introjeta-se na vida dos heróis, aos quais ama e com quem se identifica, aceitando, ali faltou o troqueio, aceitando ser parecido com eles, assume-lhes a forma, os hábitos, os traquejos e trejeitos, o modo de falar e de comportar-se. O ser introjeta tanto esse outro modo de viver que ele esquece quem ele é, né? Então, quando eu coloquei essa foto, foi só para ilustrar mesmo. Às vezes a pessoa deixa de comer o que ela gosta porque digamos, ídolo dela gosta de algo diferente. Deixa de usar o cabelo de uma forma para se realmente se transformar em outra pessoa, né? A gente conhece por aí alguns exemplos que a gente vê pelas redes, né? Então, na atualidade, ao lado dos inúmeros vícios sociais, como álcool, tabaco, droga, há também a dependência das telenovelas, mediante as quais as personagens, especialmente as infelizes, são introjetadas nos telespectadores angustiados. Então, há aí uma sintonia, né? Eu entendi assim, que é como o vício da droga, do álcool, do tabaco, a pessoa entra em sintonia com aqueles personagens que, na verdade, são fictícios, né? Que não existem, e ela está numa fase de tão negatividade, tão baixo astral, que ela acaba introjetando naqueles comportamentos. Se transferindo, né? Como se ela transferisse o que ela realmente é, substituindo por essas ações. É como se fosse um vício mesmo, essa mudança de comportamento. Não sei se vocês concordam, de acordo com o que vocês sabem, para acrescentar ou não. Foi o que eu interpretei até agora, tá? Se vocês quiserem falar, senão a gente pode passar. O Denilson, essa introjeção também, será que ela pode acontecer assim por uma carência também? Né? Por exemplo, uma criança que nunca é elogiada, você não tem um despertar dos seus valores, aí você também fica procurando aquilo que você admira, o que você começa a imitar, também por carência, porque você nem sabe os seus valores, assim, porque nunca foi despertado também, ninguém nunca elogiou. Será que também isso é um... Provavelmente, né? Porque ela fala que é especialmente das pessoas infelizes, né? Ou seja, tem algo aí que há muito tempo vem acontecendo e que leva a criatura a essa atitude, né? Eu conheço uma pessoa que nada dela é bom. E a gente fala, mas como que não? Olha, você faz isso, você é assim. Tenta mostrar para ela as qualidades, mas para ela não está bom. Só que essa pessoa é uma filha caçula, que quando chegou tinha toda uma situação na família acontecendo e que ela não teve toda a atenção que a outra irmã mais velha teve, entende? Então, tem umas questões, assim, que eu acredito que seja por isso, que leva a pessoa a pensar dessa forma, né? Como você está falando, teve um motivo, e ela fala que geralmente são as pessoas infelizes, né?
que como se diz, é uma baixa estima, né? Ela não tem, ela não consegue enxergar nela o positivo, o lado bom, as qualidades. Só que todos nós temos, né? Na verdade, a introjeção, ela é uma função que ela existe desde que a gente se relaciona com os nossos pais. A gente vai introjetando as normas, comportamentos, as adequações, o certo e errado. Então, assim, agora, quando que isso se torna um mecanismo de defesa? Quando a pessoa ela não se individuou, ela não se encontrou com ela mesma, então tudo é uma referência a outro. Tudo. Né? Não, mas você realmente gosta de tal coisa? A pessoa não sabe se gosta ou não gosta. Ela introjetou que para ela aquilo é bom. E como o Murilo colocou nos comentários, né, no chat, com o ganho secundário do reconhecimento. Com o ganho secundário do reconhecimento. Então, assim, até em termos de constituição interna, muito dos nossos conteúdos, eles são introjetados. Agora, o mecanismo de defesa da introjeção é aquele em que ele se torna uma ferramenta comum no dia a dia. E aí começa a realmente haver um prejuízo, porque não é aquilo que passou por um crivo interno, é aquilo que ficou automatizado. Ela não se diferencia, não tem ela é indiferenciada, então ela introjetou figura materna, paterna, regras, leis, tudo que veio do sistema familiar, e aí quando ela chega na terapia, ela fala, mas eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade. As pessoas às vezes chegam dessa forma, sabe? Eu não sei quem eu sou, né? Tá tão introjetada, tão cumpridora, né, de todos os papéis desde criança, que a pessoa se perdeu nela mesma, sabe? Agora tem um detalhe, né, Edna, que eu acho que é relevante também. Nós não podemos esquecer que nós somos seres milenares e que nós podemos já trazer isso de outras experiências, né? É um tipo de insegurança também, né? É uma insegurança do ser, dela se colocar no ambiente que ela está, com as vontades e desejos, né? Não sei, é uma coisa que me ocorreu agora, um pensamento. A pessoa que introjeta muito, ela não sabe, ela é submissa mesmo, né? E ela sofre, né? E ela não sabe se defender, né? Às vezes ela não tem nem voz. Ela é aquela passiva que só engole, né? E isso, no sentido patológico, vai trazer doença, né? Tanto física quanto psíquica. Sim, a longo prazo, né? É. Pode passar. Então, essa morbidez, de novo, ela fala, ó, que a introjeção também é uma morbidez, né? Essa morbidez deve ser liberada, mantendo o equilíbrio emocional, a receitinha dela agora, mantendo o equilíbrio emocional através do exercício do autodescobrimento. Então, já foi autorreflexão, autodescobrimento, né?
eliminando as ilusões, os romances imaginários, pois que tais mecanismos de fuga, não obstante o momento prazer que dispensam, terminam por alienar o ser. Todos esses mecanismos que nós temos visto, que ela vem nos apresentando, se eles não forem eliminados, resolvidos, eles terminam por alienação, né? Eles vão alienar o ser, por conta dessa repetição, né? De atitudes, de comportamentos que não são a verdadeira postura da criatura ali, do indivíduo, né? Não representa o que ele realmente é. E é através do autodescobrimento que o ser consegue realizar essa mudança. E aí, aqui, nessa gravura, de um lado está como se fossem as portas fechadas, né? O ser ali mórbido, e do outro lado, quando já abriu para o conhecimento, abriu para o autodescobrimento, em que tudo floresce, né? Eu li um livro, que eu não vou lembrar o autor, onde ele classifica o autoconhecimento como o início do processo, né? Saber o que se passa na minha consciência, né? O que é que eu me descubro pela consciência. O autodescobrimento já é um segundo passo, onde eu, além da minha consciência, eu também vou descortinando o inconsciente. Entendeu? E tem outros passos que eu não vou falar aqui agora, mas então a Joana tem hora que ela usa autoconhecimento e tem hora que ela usa autodescobrimento. Sabe? E falou, e autorreflexão, né? Uhum. Mas não podemos passar. Passei. E aqui, finalmente, chegamos à racionalização. E como a Edna citou lá no resuminho que ela fez de manhã, é esse o mecanismo de maior gravidade, segundo Joana, né? Ele é um mecanismo de maior gravidade do ego por buscar justificar o erro, né? Sempre tem uma justificativa para aquela criatura. Ah, eu errei, mas por que você fez tal coisa? Ou eu errei porque alguém deixou de fazer algo para mim, né? Eu sou assim por conta disso e isso. Então, vamos lá. Por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos que degeneram o senso crítico. Ele perde a noção com as justificativas, né? De integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Essa dicotomia, o que se justifica e o que se é, torna-se um mecanismo perturbador, por negar-se o real a favor do que se imagina. Ele nega o que realmente aconteceu e fantasia uma justificativa e passa a acreditar naquilo. Na verdade, assim, a diferença da projeção para a racionalização. A projeção, eu não fiz nada, é o outro que fez. Esse aqui, não, eu até fiz isso aqui, eu cometi esse equívoco aqui, mas por isso, né? A culpa é do terceiro, né? Alguma coisa aconteceu, é por isso que eu errei, né? Então, ele racionaliza, né? Vamos dizer, o erro. Né? Ele chega a assumir, só que ele racionaliza, ele justifica por que ele errou, né? Isso para ela é grave, que ela cita que é grave, porque degenera o senso crítico e de integridade moral, né? Que isso é muito sério, realmente, a pessoa perde a noção, né? Das justificativas dela. E assim, eu percebo também que é uma falta de humildade, né? E de saber que a gente erra e acerta e erra, é assim mesmo, né? Então, a pessoa, às vezes, por falta de humildade, ela não consegue assumir, né? Que foi uma falha, um equívoco, acontece com todo mundo, né? Mas a pessoa, por essa falta de humildade, ela não consegue, ela tem que achar uma justificativa para o erro dela, né? Exatamente.
As razões legítimas dos hábitos e condutas são mascaradas por alegações falsas, por não admitir o que se prefere fazer ou ser, e se tem em conta de que é errado, assume-se a máscara egóica da racionalização, né? E essa falta de honestidade como expressão falsa do eu torna-se um desequilíbrio psicológico que termina em perda de sentido existencial. Então, assim, a pessoa vai se afastando tanto do que ela realmente é, que ela perde o sentido existencial de tantas máscaras, né, que ela vai assumindo, que ela vai colocando e justificando, que fica bem longe, né, do que ela realmente é. Aí acontece de sentir saudade de alguém, né, como o Murilo falou. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar. Podemos, já Então, passei. Ninguém pode mudar o mal em bem, apenas porque se recusa a aceitar conscientemente esse mal, que lhe cumpre trabalhar para melhor, em vez de ignorá-lo ou justificá-lo com a racionalização. A tendência humana da escolha é sempre direcionada para o bem. Assim, há uma repulsa natural pelo mal, de que a racionalização tenta alterar a contextura, a fim de apaziguar a consciência, gerando a perturbação psicológica, né? Ela evita algo aqui, mas que mais tarde vai ter um preço, de certa forma, né? É a famosa pegadinha, né? A pessoa ao invés dela perceber aquilo lá, assumir, ela tá indo no rio, né? Ela pega um afluente, né? Ela pega um afluente, aí ela vai para lá dar as cabeçadas dela para depois voltar para esse rio de novo. Então, ela vai perder um tempo aí até ela perceber que não tem justificativa. Eu errei, ok, né? Se eu não assumir para mim, né? Como é que eu vou melhorar se eu não assumir para mim? Não tem como, né? Então, pegou um afluente aí do rio. E aí, mais tarde, isso vai ter um preço, né? Vai ter um preço. Infelizmente. Uhum. Pode mudar. Mudou? Mudei. Não existe caminho mais bonito do que aquele que te leva até você, né? Muitas vezes, essa distância aí existencial, porque você está indo do caminho contrário, né? Essas máscaras que vai se colocando porque você não quer se olhar, não quer fazer o caminho de autoconhecimento. E eu achei bem legal esse, é como se fosse o livro da sua vida, né? Bem legal. No mar da vida com o livro da sua vida. Nós já estamos quase encerrando, tá, gente? Aí aqui, para finalizar, a execução supera a razão e a mente justifica o mal, do qual surgirá um bem para si ou para outrem, como racionaliza o ego em desequilíbrio. Aí coloquei aqui uma frase do Cláudio Sinotti, que eu assisti algumas aulinhas dele falando a respeito, né? E ele colocou que, em uma dessas situações, ele colocou que a humildade e a coragem para reconhecer os próprios erros são recursos para a personalidade. É aquilo que você comentou agora há pouco, né, Edna? Foi. É a falta mesmo de humildade, né? Se você não tiver humildade para assumir que você errou, reconhecer que você erra, que você é imperfeito, fica difícil de você mudar esse caminho, né? Aí aqui a Joana coloca, somente uma vontade severa e nobre, exercendo suas forças sobre os mecanismos de evasão para preservar o equilíbrio entre a razão e o intelecto com a emoção do bem e do justo, propondo o ajustamento psicológico do ser. Fora disso, tais mecanismos de camuflagem da realidade conduzem à alienação e ao sofrimento. Ela falou bastante dessa questão da alienação, né? Que se você não muda a atitude, vai levar à alienação. Esses mecanismos acabam te levando, né, para esse caminho. E a alienação leva ao sofrimento, né? Tudo bem até aqui?
Então, podemos mudar. E aqui, eu achei assim que não... Eu teria que colocar isso, não dava para encerrar sem a gente lembrar essa questão 919, né? Do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí, quando eu coloquei essa citação, essa pergunta, eu fiquei pensando também nesse finalzinho aqui, ó, como fazer para resistir à atração do mal. Aí eu fiquei pensando que não é só o mal externo, que nesse sentido do nosso conteúdo hoje, é o mal que nós provocamos a nós mesmos. Como resistir a esse mal, né? E ela vem ao longo do capítulo falando da autorreflexão, autodescobrimento, né, conhecimento, e aqui o conhece-te a ti mesmo, que é sempre falado, né? Que faz parte de uma das perguntas, que é uma das perguntas de Kardec. Então, é uma máxima, né? Nessa questão da conquista do céu. Exatamente. Pode mudar. E aqui, gratidão. Gratidão por tudo mesmo. A minha gratidão é por tudo em relação a esse estudo, em relação a vocês me ouvirem, a oportunidade de fazer um pouquinho aqui do meu jeito, querendo me melhorar. Essa Denilce está sabida, cada vez mais sabida essa Denilce, hein? É. Eu preciso, né, Faz estudar. parte do grupo das sabidas. Deixa eu vou interromper aqui. Pronto. Agora aquela famosa pergunta do Murilo. O que ficou para cada um? O que cada um vai levar? Vai levar para casa desse dia de hoje, dessa aula de hoje? Bom, para mim, eu acho que a gente tem que praticar bem o que Santo Agostinho fazia, né? Todo dia lá. Chegar de noite, falar o que aconteceu durante o dia, para a gente não se perder no meio do caminho, porque às vezes a gente vai pecando porque a gente deixa os acontecimentos, a gente não reflete mesmo, né? A gente não para falar, poxa, por que eu fiquei com tanta raiva hoje? Por que o que ela falou, né, me fez perder, estragou o meu dia, né? Que às vezes a gente fala, nossa, hoje eu acordei bem, essa pessoa acabou com o meu dia. Como que ela tem esse poder? Ela não tem esse poder, a gente vai permitindo de alguma forma dentro desses processos. Então, eu acho que para mim é isso. Essa reflexão tem que ser diária, a gente tem que passar esse dia sempre a limpo para a gente conseguir manter esse equilíbrio e não entrar em todos esses mecanismos aí. Podem abrir os microfones, viu? Quem está com ele fechado. Eu penso que a gente lança mão desses expedientes, não só quando a gente é criança, não é só quando a gente é adolescente. Eu acho que essa geração de hoje, ela transfere muito a culpa das situações para as outras pessoas, ela desloca bastante, também projeta bastante, né? Ah, eu não consegui aprender porque o professor é muito ruim, né? É porque não fui bem na prova, porque, nossa,
A internet ontem estava muito ruim e eu não consegui estudar, né? Então, e eu acho assim, a diferença entre o patológico e o saudável é justamente a percepção da realidade, né? A gente, às vezes, entra numa de racionalizar, racionaliza e tal, e aí a gente fala, puxa, eu tô racionalizando, eu estou me defendendo aqui. Então, eu acho que essa coisa do conhece a ti mesmo é bem esse processo. A gente saber que usa do expediente dos mecanismos de defesa, que atua muitas vezes com o ego, atua quase que o tempo todo, senão a gente não estava aqui, né? Nós seríamos seres angelicais, né? E eu, assim, eu estou no caminho, mas eu acho que eu estou bem longe ainda. E a gente é esse ser humano aí em construção mesmo, né? Então, o que fica para mim é assim, atenção. Preste atenção. Visite-se mais vezes, né? Como diz o Murilo, né? Presta atenção nas saudades de você mesmo, né? E a Denise colocou lá, visite-se, eu até anotei aqui no livro, né? De vez em quando você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. De vez em sempre, né? De vez em toda hora, né? Então, ficou para mim essa necessidade dessa pausa, né? De a gente prestar atenção. E a Joana chama a gente para essa atenção que a gente precisa, né? Obrigada, Denilson, como sempre, muito boa sua explanação. É bem Parabéns. didática, né? Bem didática mesmo. O que fica para mim, assim, é fazendo um link com a apresentação da Andréia, quinta passada, né? E que eu nunca mais vou esquecer disso, tá, Andréia? Que o ego, né? Se sugere que o ego fica lá no cérebro primitivo, né? Então, Eu que coloquei ele lá, né? Não li nada sobre isso, mas como eu não consigo juntar mas para mim o fez ego com a todo TCC, sentido. eu enfiei ele lá. Para mim fez todo o sentido isso aí, sabe? Foi assim uma fala que fez um sentido perfeito para mim, sabe? Porque, na verdade, qual que é a nossa lida existencial? Né, colocar o ego nos trilhos, fazer uma integração com o self, né? Então, e o ego tem assim pegadinhas inúmeras. Hoje foi falada a compensação pela Andréia, hoje a Denilce trouxe 4 pegadinhas e pegadonas, né? Então, esse ego é o nosso desafio existencial enquanto alma, né? E por isso que para mim fez sentido, né? De ser, tá ligado lá, tanto o ego quanto as emoções, porque as emoções não são racionais, né? Não. Então assim, para mim ficou muito marcada aquela lição, né? E aí a Denilce trouxe agora, complementou todos esses 4, né, mecanismos. E a Joana de Ângeles, na área, né, da doutrina espírita, né, o que ela a Joana de Ângeles é a Joana de Ângeles, né? Ela falou para quem? Nós somos desse perfil, gente, nós espíritas, temos esse perfil da racionalização. Por isso ela traz, né, tão forte essa questão aí do sendo mais grave, sabe? Ela não falou diretamente assim, nem precisou, né? Porque nós temos esse perfil, nós que somos, né, do espiritismo, sabe? Então, é a maior pegadinha aí de hoje, é a racionalização mesmo, sabe? Porque tudo a gente tem resposta, não tem? O Livro dos Espíritos tem mais de 1.000 e poucas perguntas com respostas.
Então, a gente também, nas nossas questões, a gente também é quase que natural a gente racionalizar. Então, por isso a Joana de Ângeles colocou a pegadona maior, né? Em relação à racionalização, sabe? E, então, fica para mim isso aí, é o nosso desafio mesmo, né? Da existência. É a gente colocar o ego no lugar dele, né? No lugar que ele merece estar, mas a gente ter essa consciência, né? Consciência de que ele se vira em mecanismos, né? Por ser ainda lá de um cérebro ainda mais primitivo, né? E aí essa luta nossa, essa lida, né? Para que a gente suba um pouco de degrau, né? Vamos falar da questão cerebral aí, suba um pouco de degrau, né? Para poder fazer essa conexão mesmo, né? Essa integração dos opostos, né? Para a gente poder, e usando o termo do Jung, né? Se individuar, né? Fazer individuar é isso. E aí, se a gente falar no Espiritismo, a gente vai lá para a gente evoluir, né? Muda só o nome da palavra, mas o sentido é o mesmo. Então, acho que fica para mim isso aí, esse grande desafio existencial. Para mim, o que fica é eu utilizando os mecanismos de defesa do ego, né? Por exemplo, quando a racionalização eu amo de paixão. Quando acontece alguma coisa, na hora que ela estava explicando a racionalização, eu estava lembrando assim de algumas situações. A primeira coisa que vem é o desconforto, né, de você ter se envolvido naquela situação chata, de você ter errado, de você ter feito, ou de você ter magoado. Então, aquele desconforto é tamanho que a primeira coisa que você faz é buscar assim, motivos pelos quais você se enfiou naquela enrascada. Verdade. Verdade. E eu acho que isso passa pelo processo de elaboração, né, Andréa? Você primeiro faz toda essa racionalização, a justificativa, nananã, se auto-engana, papapá, papapá, papapá. Depois você fala, bom, não é bem assim. Né? Não me jogaram nessa enrascada assim, do nada. Eu fui. E aí eu acho assim, a gente entra nesse processo e aí depois a gente desenrola para sair. E alguns a gente não saiu até hoje, né? Nunca mais. Ainda bem enrolada lá na teia da Ariadne. Por isso que nós estamos estudando, para a gente sair dessa posição. Só falta o Murilo agora. E a Denilce, né? Ana já falou, Ana Paula? A Ana Paula foi a primeira a falar. Foi. Eu estou dormindo, então. Eu queria contextualizar a minha fala. Me faz lembrar a importância da gente estar juntos. Porque o trabalho da Denilce, a partir da Joana, né, do convite, trouxe para nós a possibilidade, pelo menos para mim, de estar recordando tudo que a gente viu na faculdade, aprimorando o machado, né? Afiando o machado para o trabalho, que somos nós, psicólogos. Então, assim, como eu estou feliz de estar aqui nessa sala com vocês nesse momento, revivendo os conceitos. E aquela metáfora, aquela história que conta, né? Que, por que você sumiu do templo? Porque todas as vezes que eu vou lá, eu já sei o que vocês vão dizer. E aí o membro, né, daquela congregação pega uma brasinha, coloca na soleira da janela e deixa para a pessoa pensar. E sozinho aquela brasa vai se apagando. Mas juntos
elas se aquecem e mantêm o calor. O calor do conhecimento, o calor da transformação, o calor do relacionamento. E aí me vem aquela questão do... Também, aqui, a gente poder trazer Aaron Beck, Joana, Jung, Jeffrey Jung, né? E eu separei algumas coisas. Por exemplo, quando a gente lá atrás estava comentando sobre essa questão da autorreflexão, se eu não sei, se eu não conheço em mim aquilo que faz com que eu perca a razão, alguém pode acessar em mim e eu não vou conseguir me controlar, não vou conseguir fazer gestão dessa raiva. Por quê? Ele acessou um sentimento de baixa estima, um sentimento de desvalor, segundo Jeffrey Jung, um sentimento de desamor ou de abandono. Por quê? Eu sou um adulto, estou num corpo de adulto, mas eu guardo todas as memórias e construo os meus pensamentos automáticos que vão me levar a comportamentos automáticos. E aí vem Joana. Aqueles comportamentos, a causa desses comportamentos que não foram construídos na infância foram de outras existências, né? E a gente, você vê, agora me veio quem? José Herculano Pires com a questão da serenidade e a existência, né? Ou seja, nós somos espíritos eternos, criados e a partir dali eternos. Nós temos uma passagem dentro da escola Terra, do planeta Terra. Daqui um dia, tudo que a gente aproveitou e aprendeu, a gente vai sair daqui, né? E aí vem Jung falando sobre a identificação. Então, quando eu me identifico com a persona, em treinamentos vivenciais, às vezes pergunta, quem é você? Ah, eu sou um médico. Não, quem é você? Ah, eu sou o pai da fulana, casado. Não, quem é você? Eu não estou perguntando o que você faz. Eu quero que você me dê uma resposta a partir de quem você é na sua essência. Ah, criamos um problema. Por quê? A gente não dá conta de responder isso. Nossa cultura não é feita para um mergulho profundo dentro do ser, né? Por quê? É o tema do nosso livro, né? Ser consciente, o ser consciente. Então, assim, enquanto eu absorvia, Denilce, a tua fala, tudo que você pincelou e trouxe didaticamente, né, Edna, para a gente, e que foi, assim, comum da observação de todos nós, vem muito palatável, já vem de uma forma que a gente processa e leva o quê? Que a gente junto, a gente consegue se relacionar, consegue aprender a se amar, mas a gente faz o mergulho e as reflexões interiores. Então, assim, para mim a palavra que ficou é juntos com todos os teóricos, com todos os nossos irmãos que trouxeram teorias para pensar o ser humano, e juntos com Joana, a nossa mentora. Muito legal. Edna, eu queria Oi. só fazer assim, uma complementaçãozinha, pegando essa fala do Murilo, porque para vocês, né, que a maioria são psicólogos e que estão retomando todos os pensamentos que já estudaram, que vivenciam nos consultórios, tudo, para mim, e talvez para a Denilce também, que é professora, o quanto que está sendo rico participar junto com vocês mesmo. Essa palavra juntos do Murilo fechou mesmo com uma chave de ouro, porque a gente se relaciona com pessoas o dia inteiro, com crianças, e que externam o tempo todo, né? E a gente não tem essa bagagem acadêmica, né, para lidar com isso, porque na nossa faculdade de pedagogia, psicologia é raso, é muito por cima. Então, assim, eu também tenho muita gratidão por esse grupo, por estar juntos, porque cada encontro aqui, quando eu estou numa situação lá na escola, sempre me vem alguma coisa de, não, isso aqui é o ego, alguma coisa, a gente vai trabalhando
Que legal. E está sendo muito bom. Obrigada. Muito legal. Eu também aprendi muito no início, né, da minha prática, sabe? Eu devo muito a Joana, porque ela tem uma visão além, né, da academia, né? É uma visão além, sabe? E uma questão prática, ela coloca o problema e dá a solução. É muito didática também, muito prática, né? Ela coloca o problema e dá a solução, sabe? E você vai perceber assim que a solução está toda na própria pessoa. É simples e, ao mesmo tempo, né, complexo, no sentido de que a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? E aí, quando a gente vai atender a pessoa, nossa, gente, o que eu lembro de Joana nas minhas sessões da clínica é impressionante. Que eu entendo o que você está falando, viu, Ana Paula? Né, sabe? Ela, nossa senhora, eu assim, eu sou muito grata, sabe? Na minha profissão mesmo. Além de tudo que a gente aprende lá, que a gente aprende assim muita coisa, né? Mas superficial, né? Quem fez aqui a graduação sabe, a gente aprende muita coisa, mas é superficial mesmo. E a Joana de Ângeles, ela tem uma forma de aprofundar, sabe? Aquilo que a gente viu, né? E transcender. Então, é muito bom ler, principalmente para a nossa clínica, muito bom. E você está falando para a prática também, né, da professora, né, e vocês são duas professoras, também é muito bom. Olha só, que coisa linda, né? No livro Ação e Reação, André Luiz comenta que o mal é o bem só para mim. Fala aí, o Murilo, como que é? E que o bem é o bem para todos, mesmo Ah, que tenha que renunciar à minha parte. que legal, olha só, lindo, lindo mesmo. Então, mais algum compartilhamento? Ou a gente pode ir partindo já para o término? Ah, lembrando o seguinte, gente, semana que vem nós temos convidado, é o pastor Milton, da Clínica da Alma, né? É um trabalho muito bonito dele, tem expandido esse trabalho para fora do estado, né? Tudo. E só que ele quer presencial. Então, quem puder, né, ir lá na BRAP na quinta que vem, ele quer presencial. Eu lembrei que na época da pandemia, ele não parou com o trabalho dele, e ele pegou Covid, quase foi, no início, né? Ele ficou meses internado. Mas como a obra dele é grande, de certo, lá em cima eu falou, oh, não, esse aqui não dá ainda para levar, não. E aí ele não, ele está aí, né? E ele trabalhava, ele ia para a rua, porque eles vão, né? Eles fazem o convite para essas pessoas da rua, né? E então eu acho que eu estava até comentando com a Denilson, eu acho que ele gosta do contato, né? Contato mesmo, ele presencial. Então, nós estaremos lá na quinta que vem, tá? Então, a gente vai aqui, eu vou parar a gravação, agradecendo muito, né? Todos aqui, agradecendo a espiritualidade também, que está sempre conosco, né? Vamos aqui dar uma boa noite para todos.